Os Caçadores de Sonhos, Neil Gaiman. Parte 1. Capítulo 1. Um monge vivia sozinho junto a um templo na encosta de uma montanha. Era um templo pequeno, o monge era jovem, e a montanha não era a mais bela nem a mais impressionante do Japão. O monge cuidava do templo, e tudo corria em paz e quietude, até o dia em que uma raposa e um texugo passaram pelo lugar e o viram capinando o pequeno canteiro de inhames, dos quais se alimentava na maior parte do ano. O texugo olhou para o monge e para o templo e disse: "Vamos fazer uma aposta. Quem conseguir afastar aquele homem do templo fará do seu lugar a sua casa. Já faz muitos anos que peregrinos e viajantes não vêm até aqui. Será um lugar muito melhor para morar do que a toca de uma raposa ou de um texugo." A raposa sorriu com seus dentes afiados e piscou seus olhos verdes. Balançou a cauda e olhou colina abaixo para o templo e o monge. Então, voltou-se para o texugo e disse: "Muito bem, eu aposto." "Vamos um de cada vez", disse o texugo. "Eu irei primeiro." Abaixo da colina, em seu jardim, o monge cuidava dos inhames. Ele se ajoelhou e tirou as ervas daninhas das cebolas selvagens, dos pés de gengibre e do pequeno canteiro de ervas. Então, limpou o barro das mãos e dos joelhos, e foi para seu quarto atrás do templo, preparar-se para as preces da noite. Naquela noite, a lua estava cheia, enorme e prateada, e o céu da cor de uma ameixa madura. O monge ouviu um grande tumulto do lado de fora de sua porta. Havia 5 homens no pátio, ricamente vestidos e montados em 5 grandes cavalos. Eram 5 homens rudes. Seu líder segurava uma grande espada curva. "Quem serve neste templo?" perguntou o líder com voz de trovão. "Que ele se mostre!" O monge se aproximou sob a luz da lua e inclinou-se profundamente. "Sou o indigno guardião deste templo", respondeu com simplicidade. "E um fraco resto de monge magrelo é o que você é", trovejou o líder. "Mas quem entre nós pode dar conta da vontade dos deuses? Na verdade, foi dito que aqueles que buscam a fortuna descobrem que ela é tão ilusória quanto agarrar um arco-íris, enquanto aqueles que desprezam a boa sorte e o mundo muitas vezes encontram-na tocando um gongo ao lado de suas portas." O monge nada disse, mas ergueu levemente a cabeça e encarou os cavaleiros sob a lua. Seus olhos firmes nada perdiam. "Bem, quer saber qual é sua boa sorte?" "Certamente", disse o monge. "Saiba então que você foi chamado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio imperador, e deverá viajar o mais rápido possível para o Palácio Imperial, onde o imperador deseja vê-lo para confirmar se é, de fato, a pessoa de quem os augúrios e adivinhos lhe falaram. Assim, você deixará a obscuridade e será nomeado ministro das necessidades da corte imperial, uma posição que lhe dará grande fortuna e enormes propriedades. No entanto, saiba também que se não se apresentar ao Palácio Imperial antes do próximo dia do macaco, então os augúrios mudarão de bons
para ruins, e o imperador será forçado, lamentavelmente, a ordenar sua morte. Assim sendo, não espere, parta deste lugar antes da alvorada, ou arrisque sofrer o mais severo desagrado do imperador. Os cavalos bateram seus cascos sob a luz da lua. O monge curvou-se mais uma vez profundamente. Devo partir imediatamente, disse ele, e os 5 cavaleiros sorriram. O brilho da lua refletia em seus olhos e dentes e nos freios e enfeites de metal de seus cavalos. Mas, antes de partir, tenho uma pergunta. E qual seria? Perguntou o líder. Sua voz era como o rugido de um tigre. Por que o imperador enviaria um texugo para ordenar minha presença à corte imperial? Questionou o monge, pois havia observado que enquanto os 4 primeiros cavalos tinham rabos de cavalos, o último tinha a cauda de um texugo. E dito isso, sorriu e caminhou de volta para o templo para começar suas devoções noturnas. Ouviu-se ruído no pátio enquanto os cavaleiros partiam, e da encosta da montanha veio o iap, 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 alto selvagem e divertido de uma raposa. Na manhã do dia seguinte, as nuvens cobriram o topo da montanha. Eram nuvens escuras e pesadas, por isso o monge não ficou surpreso quando a chuva caiu tão forte que curvou os bambus e achatou os brotos dos inhames. Acostumado ao clima na encosta da montanha, o monge continuou imóvel em suas orações. Ele não se moveu nem quando os raios, de uma brancura ofuscante, começaram seguidos por trovões tão altos e tão profundos que pareciam vir do próprio coração da terra. A chuva redobrou. Era como o bater de centenas de pequenos tambores, tão alto que o monge mal podia ouvir o som de choro acima do trepidar dos pingos. Mas ele escutou alguém soluçando e saiu para o pátio, onde viu deitada no chão, onde a terra escorria como sopa, uma jovem encharcada pela chuva. Suas vestes molhadas, feitas da mais rica seda, grudavam-lhe ao corpo como uma segunda pele. O monge estava dolorosamente consciente da beleza e do corpo da jovem quando a ajudou a se levantar e caminhou ao lado dela até o templo onde estariam abrigados da chuva. Sou a filha única do governador da província de Yamashiro, disse ela enquanto torcia os cabelos negros e as roupas diante do pequeno braseiro. Eu vinha para este templo com um grupo de mulheres e guardas quando fomos atacados por assaltantes. Só eu escapei. Eu os ouvi dizer que quando a chuva parasse, eles subiriam a montanha e ateariam fogo ao templo, matando todos que encontrassem aqui. Enquanto falava, ela comia uma tigela de arroz do monge e alguns inhames, devorando a comida e encarando-o com seus brilhantes olhos verdes. Por isso, continuou, vamos sair daqui antes que os bandidos cheguem, porque seremos mortos se ficarmos. Caso nos separemos, vá até a província de Yamashiro e pergunte pelo meu pai, que é governador e tem a mais bela casa da região. Ele lhe dará uma grande recompensa. Obrigada pelo arroz. Estava muito bom, embora os inhames estivessem um pouco secos. Sairemos imediatamente, disse o monge com um sorriso gentil nos lábios. Se primeiro explicar-me uma coisa. E o que seria? Perguntou a jovem. Explique-me por que a filha do governador da província de Yamashiro é uma raposa, disse o monge. Jamais vi olhos como os seus em um rosto humano.
Naquele instante, tão rápido quanto essa frase foi dita, a jovem pulou sobre o braseiro e, quando chegou ao chão, não era mais uma jovem, mas uma raposa. Seu pelo era liso e brilhante, a cauda erguida. Olhou para o monge com um ar de grande desprezo, antes de saltar sobre um muro de pedras e correr por ele até a sombra de um velho pinheiro torto. Lá ela parou por um instante antes de desaparecer na tempestade. Mais tarde, o sol apareceu e o monge pôde caminhar ao redor do templo, recolher as folhas e os troncos caídos e consertar os estragos da tempestade. Ele começava a perceber um padrão nos acontecimentos. Assim, não ficou surpreso quando, várias noites mais tarde, ao pôr do sol, uma tropa de demônios esgueirou-se por entre as árvores, cercando o pequeno templo. Alguns tinham cabeças de homens mortos e outros de monstros, com presas amarelas, olhos vidrados e enormes chifres. Emitiram um grito como jamais se ouviu. "Farejamos um homem!" gritaram. "Sentimos cheiro de carne humana. Saia e nós o comeremos! Vamos tostar seu coração, seus órgãos e seu cérebro. Vamos nos banquetear com seus olhos, suas faces e sua língua. Engolir seu fígado, sua gordura e seus testículos. Saia já!" Alguns demônios começaram a empilhar os troncos que o monge havia recolhido, resfolegando sobre eles até que seu hálito quente os fizesse fumegar e queimar. "E se eu não sair?" perguntou o monge. "Então voltaremos a cada pôr do sol!" gritou um demônio que tinha a cabeça como a de um morcego esfolado. "E faremos um tumulto até que finda a nossa paciência. Atearemos fogo ao seu templo, então tiraremos seu corpo das cinzas e o comeremos com nossos dentes afiados. Então fuja!" gritou o outro demônio. Sua face era de um homem afogado, a carne inchada, os olhos cegos e vidrados. "Saia deste lugar e nunca mais volte!" Mas o monge não fugiu. Ao invés disso, ele caminhou até o pátio e pegou um galho em brasa. "Eu não deixarei este lugar e estou cansado de encenações. Agora, seja lá quem for, raposa ou texugo, tome isso! E isto!" E dizendo isso, começou a bater com o galho flamejante. Num instante onde antes havia uma horda de demônios, estava apenas um texugo velho e gordo que se levantou e correu. O monge atirou o galho em brasa no animal e o acertou no traseiro, queimando sua cauda e chamuscando suas ancas. O texugo uivou de dor e sumiu pela noite. Ao amanhecer, o monge foi despertado por um sussurro às suas costas. "Eu queria lhe pedir desculpas", disse a voz. "Era uma aposta entre o texugo e mim." O monge não respondeu. "O texugo fugiu para outra província com sua cauda queimada e sua dignidade em frangalhos", disse a voz da garota. "Eu também partirei se assim desejar. Mas passei toda a minha vida numa toca acima da cachoeira junto ao pinheiro inclinado. E seria doloroso partir." "Então fique", disse o monge, "desde que não use mais seus truques de raposa comigo." "É claro", disse a voz sussurrante atrás dele, e logo o monge retornou aos seus sonhos. Quando acordou de fato 1 hora mais tarde, encontrou pegadas de raposa no piso do quarto. Ele passou a ver a raposa de tempos em tempos, caminhando entre a vegetação rasteira, e vê-la sempre o fazia sorrir. O monge não sabia que a raposa havia se apaixonado perdidamente por ele, quando viera lhe pedir desculpas. Ou talvez antes, quando ele a tirara do pátio lamacento
e a levara para secar-se junto ao fogo. Mas, seja lá quando começou, o amor da raposa pelo jovem monge era inquestionável. E essa seria a razão de imensos infortúnios nos dias futuros. Infortúnios, coração partido e uma estranha jornada.